Oi, gente! Hoje eu finalmente estou aqui para conversar com vocês sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, né? O segundo filme em animação do Spider-Verse que finalmente agora, né, eu consegui assistir. Infelizmente, quando teve, né, a estreia do filme na semana passada, eu não consegui ir no cinema assistir, né? Porque vocês sabem, né, vocês que acompanham aqui o canal, que eu tava naquele processo de mudança, organizando minhas coisas, enfim, acabei não tendo tempo de ir pro cinema. E também eu pensei em ir, né, gente, mais no início da semana, mas tava mais caro, né? Eu sei que toda terça-feira tem uma promoção lá no cinema, né? Eu tava esperando pra ver na terça-feira. E ainda por cima, gente, eu fui no dia de promoção, mas eu tenho um cadastro aqui no cinema, né? Que eu fiz o cadastro que eu vou muito e acabei acumulando tantos pontos que ontem eu nem paguei pra assistir o filme IMAX, gente. Eu amei muito isso, porque acabou sendo, né, no cinema, que é o que eu mais gosto, que é o que eu sempre falo pra vocês, né, gente, que é o Scotiabank Theatre, que tem um dos melhores IMAX, assim, não só do Canadá, mas do mundo também. Eu não sei se vocês viram, né, mas recentemente o diretor Christopher Nolan, que vai lançar aquele filme, né, Oppenheimer, a respeito, né, da criação da bomba atômica, ele chegou a comentar, né, quais seriam as melhores salas pra você assistir esse filme. E ele acabou citando algumas salas IMAX, né, que existem pouquíssimas pelo mundo. Por exemplo, no Brasil nem existe, mas existem 6 no Canadá. E exatamente, né, gente, o IMAX que normalmente eu vou assistir aqui é um desses IMAX recomendados pelo próprio Christopher Nolan. Então só nisso vocês já sabem, né, que é uma coisa realmente muito maravilhosa. E eu tava, assim, com muita ansiedade pra ver esse filme, né, em cinema, especialmente em IMAX, com a sala gigantesca, né, com a tela enorme, porque o primeiro filme, gente, eu acabei não assistindo no cinema. Eu não sei porque eu não vi o primeiro filme no cinema, porque eu amo muito o Homem-Aranha, né, eu acho que ele é o meu super-herói favorito, né, ele é o meu favorito da Marvel, a Mulher Maravilha é minha favorita da DC, né, eles são os que eu mais gosto. E também que eu leio há mais tempo, né, os quadrinhos, apesar de que nos últimos anos eu acabei me afastando um pouco do universo dos quadrinhos, né, eu não tô acompanhando tanto, assim, né, os lançamentos e as coisas que estão saindo, mas eu costumava ler bastante, né, especialmente esses dois, Homem-Aranha e Mulher Maravilha, né, que inclusive são os que eu tenho a maior coleção no Brasil, né, são os que eu mais tenho revistas, mais edições, e eu gosto muito, né, gente. Então, assim, como eu perdi o primeiro filme nos cinemas, queria muito ver esse segundo e eu não me arrependi. Gente, valeu super, super a pena. Esse filme, gente, ele é muito incrível e eu devo dizer pra vocês que eu não saía com tanta felicidade, né, assim, eu ia dizer de uma sala do cinema, mas no caso, a comparação que eu vou fazer não foi um filme que foi lançado no cinema, né. Eu não terminei de ver um filme de super-herói com tanta felicidade, tanto entusiasmo, desde 2021, quando eu assisti Liga da Justiça de Zack Snyder, né. E isso é uma comparação, gente, que pra quem me conhece é uma coisa, assim, muito poderosa, porque eu amo muito o Zack Snyder, né, eu gosto muito da visão que ele tinha do universo DC, e eu acho que desde que aquilo aconteceu não tinha nada que tava rolando com o filme de super-heróis que tava me animando tanto naquele mesmo nível. Mas aqui, gente, com esse segundo filme do Aranhaverso, eu estava, assim, me animando no mesmo nível, né, porque a história que eles estão criando aqui, né, todo o conflito que está sendo criado, todos os universos, né, toda a história que está sendo elaborada, todas as narrativas, todos os personagens, sabe, como tudo se conecta, como tudo se encaixa, tá sendo tão bem pensado, tão bem criado, que às vezes parece até melhor do que os próprios quadrinhos. Eu sinto, né, gente, que esse filme aqui, ele tem uma coisa que é bastante interessante pra quem lê gibi, né, pra quem tem costume de ler quadrinhos de super-heróis, é que eu acho que esse formato de animação, ele é uma das melhores formas que você tem de trazer quadrinhos de super-heróis para o audiovisual, sabe? Eu acho que a experiência, assim, especialmente na parte estética, né, e na vibe, assim, que o filme passa, eu acho que eu nunca vi outra obra chegar tão próxima, né, de traduzir, de fato, para o audiovisual a experiência de ler um quadrinho, sabe? Esse filme, ele se parece muito com um quadrinho, né? Inclusive também na parte, assim, do tom que os quadrinhos têm, porque eu acho que vários filmes, eles acabam meio que criando um tom que não é exatamente igual ao dos quadrinhos. A gente tem alguns filmes que eles são mais sérios, como, por exemplo, o próprio filme do Zack Snyder, que é mais sério, né? Os filmes do Christopher Nolan, que eles são mais sérios também, o filme do Todd Phillips, né, do Coringa, que é mais sério também. E a gente tem outros filmes que são mais galhofa, tipo o filme do Joss Whedon, né, dos Vingadores, tipo o filme de Guardiões da Galáxia. Mas nos quadrinhos, normalmente, a gente tem um equilíbrio entre coisas mais sérias e mais sombrias e coisas mais divertidas e mais engraçadas, sabe? E eu acho que esse filme aqui do Aranhaverso, ele tem exatamente o mesmo tom que os quadrinhos têm, sabe? Sim, quadrinhos, eles são acessíveis para pessoas mais jovens, né? Então eles têm coisas legais, têm coisas divertidas, têm um certo humor, mas ao mesmo tempo é um entretenimento que também agrada pessoas mais velhas, sabe? Tem pessoas que colecionam quadrinhos desde que era criança e agora já tem tipo 40, 50 anos e continuam acompanhando. Então não dá pra você fazer uma coisa que seja totalmente infantil. É preciso também ter certa maturidade, certa seriedade. E isso também tá presente aqui nesse filme, sabe? Eu acho que esse filme balanceou as duas coisas muito bem, eu achei isso bem interessante, né? E de fato, é por isso que eu digo que é tão parecido com a experiência de ler um quadrinho. Porém, às vezes chega até a ser melhor, né, gente? Porque eu acho que, assim, nos quadrinhos, às vezes a gente tem histórias
que elas não são tão bem trabalhadas, eu devo dizer, sabe? Eu gosto muito de quadrinhos, leio vários, mas é muito comum a gente ter vários arcos, assim, de super-heróis que a gente gosta, que são histórias mais fracas, que são histórias que não são bem elaboradas. A gente tem, por exemplo, a mudança, né, de roteirista de um mês pro outro, às vezes acontece, ou então termina a fase de um escritor e chega a fase de outro escritor e a escrita deles meio que não combina. Os personagens, eles vão sofrendo aquelas coisas, né, do retcon, de coisa que muda, tem ali, né, um furo na história, uma coisa que não faz sentido. Já aqui, quando a gente tem esse filme, eu sinto que, sob uma perspectiva criativa, toda a ideia por trás da obra acaba sendo muito melhor trabalhada, sabe? Muito mais bem pensada a longo prazo. Porque você não tem aqui aquela obrigatoriedade de você estar trazendo uma história nova todo mês desse personagem, né? A gente tem anos entre um filme e outro. Então a gente tem um roteiro que ele passa por muito mais tempo de elaboração do que, por exemplo, o roteiro de um quadrinho, né? Que tem que sair ali todo mês. Então eu acho que tudo isso acaba fazendo com que essa história, ela se torne muito mais sólida, sabe, gente? É uma história, assim, que é realmente muito legal, né? Tanto é que eu acho que esse filme, mesmo se você não puder ver no cinema, né? Não puder ver a IMAX, enfim, eu ainda acho que você vai sair, né, assim, muito maravilhado, né, quando esse filme terminar, sabe? A experiência vai ser muito incrível pra você, porque é um filme que ele se sustenta muito com base na história que ele tá contando, sabe? É uma história, gente, que ela é muito grandiosa, sabe? Uma coisa, assim, muito grandiosa, muito espalhafatosa, né? Muito gigante, assim, realmente, muito extravagante, que é uma coisa que eu adoro também, história de super-herói, né? Que seja aquela coisa que foge da nossa realidade, que é uma coisa que é muito explosiva, mas ao mesmo tempo também tem ali, gente, uma essência muito humana, muito sentimental, muito emotiva, sabe? Que é super legal. Eu não sou uma pessoa que costuma chorar em filmes, mas teve vários momentos nesse filme aqui que eu tinha vontade de chorar, sabe? Que eu sentia uma emoção forte aqui subindo, sabe, no peito, que é uma coisa que eu achei super legal, né? Especialmente porque eu tenho sentido que nos últimos anos a gente não tem tido tantos filmes de super-herói que estão conseguindo, de fato, causar uma emoção muito forte, né? Eu tô sentindo que muitos filmes, eles estão muito com aquela cara de produto. E, obviamente, a gente sabe, né, gente? Filme de Hollywood, enfim, obviamente que é produto, obviamente que eles querem bilheteria. Mas eu acho que, antigamente, era mais comum a gente ter filmes de super-herói que eles conseguiam equilibrar essa questão, né, do filme ser um produto que precisa ser vendido para ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, também ter ali uma alma e um coração. E esse filme aqui acaba novamente, né, conseguindo aquele equilíbrio que filmes super-herói antigos possuíam, né? Então eu gostei muito, gente. E assim, como fã do Homem-Aranha, eu não poderia estar mais feliz com o trabalho que a Sony tem feito, né? Obviamente, assim, é comum, é normal que a gente tenha uma versão favorita ou menos favorita do Homem-Aranha, né? Até porque a gente tem várias versões diferentes. Mas assim, eu como fã dos quadrinhos, eu percebo que nenhum filme ele representa a totalidade do que o personagem é, sabe? O personagem ele é realmente muito grandioso. Então o fato de que a Sony não só tem várias versões do Homem-Aranha, mas que está abraçando essa diversidade e fazendo com que todos eles sejam válidos juntos e ao mesmo tempo, é uma coisa que me agrada muito, sabe? Isso foi inclusive algo que eu acho que eu comentei aqui no canal, né, lá em 2020, quando eu fiz vídeo falando sobre Homem-Aranha, né, Sem Volta Pra Casa, né, que foi o filme que a gente teve ali, o Tom Holland, Andrew Garfield e o Tobey Maguire, né, se unindo, os três Homem-Aranhas, que eu também senti essa sensação, sabe? Que é como se fosse a Sony validando todo o seu legado, né? Todo o legado do personagem nos cinemas e nas telas. E eu acho que isso é super legal, porque isso faz com que a gente sinta, assim, que tudo é válido. É o contrário, por exemplo, do que a gente tem na DC. Sim, vou ter que citar aqui a concorrência. Porque na DC, a gente tem todo aquele conflito, toda aquela confusão de que tira o diretor ali, que tira, né, a voz da pessoa e muda nos bastidores, muda o filme, corta a cena, não sei o quê. E você sente que eles estão sempre meio que tentando melhorar ou mudar as coisas, sabe? Parece que a DC nunca tá satisfeita com os trabalhos que eles entregam pro público. E por causa disso, todo filme novo que lança, parece que ele tá querendo apagar o filme anterior, sabe? Eu não gosto disso. Eu sinto que isso também foi uma coisa que aconteceu com os X-Men, né, na Fox. Que tinha vários filmes dos X-Men que eles meio que ficavam tentando melhorar, ficavam tentando mudar, só que eles apagavam coisas de antes, sabe? As coisas não faziam sentido, não ficavam congruentes. Mas a Sony tá indo num caminho que é completamente diferente. A Sony tá abraçando tudo. E eu acho que isso é super legal, porque isso faz a gente que é fã do Homem-Aranha, né, se sentir mais integrado com a franquia como um todo e faz com que todos os filmes pareçam que valem mais a pena, sabe? Inclusive, eu terminei, gente, de ver esse filme, né, o segundo filme do Aranhaverso, com vontade de rever todos os filmes do Homem-Aranha, sabe? Desde lá dos anos 2000, com Tobey Maguire, até os filmes novos do Tom Holland, sabe? Eu fiquei com vontade de ver tudo de novo. Mas parando um pouco, né, gente, de falar sobre a franquia de modo geral e voltando a falar mais especificamente desse segundo filme aqui do Aranhaverso, eu gosto muito, né, gente, de como esse filme, ele é construído, evidentemente, sabe, claramente você percebe isso quando você assiste o filme, que ele é um filme ponte, sabe, ele é o meio de uma trilogia. Então a gente tem lá o primeiro filme do Aranhaverso sendo nossa introdução pra essa história, pra essa versão do Miles, que é maravilhosa, gente, eu amo muito o Miles Morales, né, e a gente tem também a Gwen, né, como Mulher-Aranha, a gente também tem outras versões ali do Peter Parker, né, e do Homem-Aranha, várias outras versões do multiverso, então a gente vai sendo introduzida a essa história, mas aqui
é de fato um momento em que vai ser estabelecido qual será o principal conflito dessa trilogia, dessa história. Então é um filme, gente, que ele é muito pesado, né? Porque ele tem coisas, assim, muito extensas pra explicar pra gente, sabe? Tem momentos que eles precisam explicar coisas a respeito do multiverso, explicar coisas, né, que os heróis vão precisar resolver. Então eu sinto que isso é uma coisa que talvez para espectadores que não têm tanto costume com esse tipo de história, ou tanto costume com quadrinhos, eles podem achar estranho. Mas eu, gente, como eu adoro essa coisa de construção de mundo, né, de estabelecer, né, os obstáculos e as coisas que a gente precisa entender sobre uma realidade diferente, eu achei isso super legal, sabe? Tem vários momentos aqui que eu acho que o filme, ele consegue ter certos diálogos expositivos que vão explicar coisas pra gente, mas de uma forma que continua engajando a gente enquanto espectador, sabe? Que continua sendo legal de assistir, especialmente porque o filme equilibra muito, né, os momentos de exposição com o momento de cena de ação, com o momento também de humor, com momentos de emoção, especialmente, né, do Miles com a sua família, ou então dele com a Gwen, né? Então tudo isso faz com que o filme consiga ser construído muito bem, sabe? Tudo se amarra muito bem. Eu cheguei, inclusive, a ver na internet algumas pessoas comparando esse filme aqui com Matrix Reloaded, né? Que é o capítulo do meio da trilogia clássica de Matrix, né? E assim, gente, Matrix Reloaded é o meu filme favorito da trilogia Matrix, né? No caso, quadrilogia, agora que a gente também tem, né? Matrix Resurrections. E Reloaded é o meu favorito e eu acho que ele é um exemplo perfeito de um capítulo do meio, né? E esse filme aqui, de fato, gente, ele lembra bastante aquele capítulo do meio, né? Da franquia Matrix, inclusive com um terceiro ato que vai ter várias exposições, vai explicar várias coisas pra gente, que vai deixar a gente, assim, num sufoco pra ver o próximo filme, né? Pra ver a terceira parte que vai concluir toda essa história. Eu achei isso super, super legal. Inclusive, esse filme, né? Não é spoiler eu dizer isso, mas esse filme, ele termina num gancho, porque de fato é uma história que está incompleta. Eles idealizaram o segundo e o terceiro filme juntos, né? Então é como se fosse uma história só, que é tão extensa que foi dividida em duas partes. Assim como também aconteceu, né, com Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, que as irmãs Wachowski pensaram como uma obra só, mas dividiram em duas partes, né? Então é a mesma coisa que vai acontecer com esse filme do Homem-Aranha, e eu acho esse tipo de estrutura narrativa, de você ter toda uma conclusão épica, né, que acaba sendo dividida em duas partes, é uma coisa muito legal e que funciona super bem, né, funcionou, né, inclusive também para adaptações literárias, né, a gente teve Harry Potter fazendo isso, Jogos Vorazes, Crepúsculo também, então eu acho que é uma coisa boa e eu acho que foi bem feito. Esse filme termina num gancho que é legal, porque deixa você com ansiedade para ver o próximo filme, mas ao mesmo tempo faz com que esse filme aqui, ele funcione como uma obra independente, sabe? Você consegue curtir esse filme aqui sem sentir que tá tudo incompleto. É uma experiência diferente, por exemplo, da que eu tive com o filme Duna, do Denis Villeneuve, né? Que eu achei que ele dividiu pessimamente o livro de Duna em duas partes para fazer os filmes, né? Eu achei o final do primeiro filme de Duna péssimo, horrível, anticlimático, sabe? Eu saí do filme, assim, com a sensação de pura insatisfação. Já nesse filme aqui do Aranhaverso, não, sabe? Eu saí com a sensação de satisfação pura, eu amei muito o que eu vi, né? E agora eu quero ver mais. Mas então, né, gente, é isso que eu tinha pra conversar com vocês a respeito, né, de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Esse filme foi muito incrível, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!